Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 13 de agosto de 2021, nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia de Santa Dulce dos Pobres, também nós estamos na Semana da Família. Domingo comemoramos o Dia dos Pais. E pensando na família, projeto de Deus, hoje nós vamos orar e pedir ao Senhor essa graça de amarmos mais nossa família. E antes de nós iniciarmos, queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você a dar o seu like, a você colocar o seu comentário, a você compartilhar, para que mais pessoas possam orar conosco, para que a glória e a graça de Deus seja manifesta nesse mundo. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que possamos clamar ao Espírito Santo, pedindo essa força generosa, pedindo mesmo ao Espírito Santo que Ele possa vir nos dar força, nos dar coragem, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, nos dar conhecimento. Ao Espírito Santo, o dom da fortaleza, da piedade, o temor de Deus, o dom do conselho. Ó Espírito Santo, só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, nós Te pedimos essa graça, Jesus. A graça do Espírito Santo, essa graça que pode vir e renovar a nossa vida, o nosso coração e nos dar entendimento necessário para que a palavra de Deus possa se tornar viva e eficaz. Amém. E o texto bíblico que nós vamos ler, nós vamos para o nosso primeiro passo da leitura orante. A leitura orante é um método de oração em que nós temos como se fosse degraus. Nós iniciamos com a leitura, depois meditamos, depois oramos, depois contemplamos e fazemos propósitos de vida. Porque a leitura orante, a leitura da palavra de Deus nos leva a ser pessoas melhores, filhos melhores, esposa melhor, funcionário melhor, servo melhor. Cada dia nós vamos galgando degraus de santidade para nos tornarmos pessoas melhores. E hoje a palavra que o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar carta de certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua esposa, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos hoje diante de um texto em que inicia os fariseus perguntando para Jesus. Mas o texto começa dizendo que eles perguntaram para Jesus com o intuito de quê? Ver como se fosse qual seria a resposta de Jesus, porque eles já estavam dispostos a mais ou menos fazer uma pegadinha com Jesus. Então eles perguntam: é permitido dar carta de divórcio para a mulher, seja por qualquer motivo? Lembrando então que a mulher na Palestina no tempo de Jesus,
a mulher era muito discriminada, ela tinha uma posição muito diferente do homem. A mulher, ela era como se fosse uma empregada do marido. Então, enquanto o marido estava se alimentando, a mulher ficava ali de pé, ela jamais sentaria com ele para fazer as refeições. O homem caminhava à frente, a mulher atrás. Então, assim, era como se fosse uma política que muitos homens casavam com as mulheres e por qualquer motivo ele dava carta de divórcio. Ah, não sabe cozinhar, vou dar carta de divórcio. Ah, ela está envelhecendo, vou dar carta de divórcio. Então, ou seja, Jesus tem uma postura sempre muito amiga com as mulheres. Se a gente vai ver, tem uma passagem que Jesus conversa com uma samaritana lá no poço. E a mulher pergunta, mas como tu, sendo judeu, conversa comigo, samaritana? Ou seja, eu sou uma mulher, não sou judia. Tem uma diferença muito grande, que judeus não conversavam com samaritanos. Então, Jesus é aquele que consegue dialogar com todos. E nesse momento eles querem, como se fosse dizer, se você é tão amigo das mulheres, porque muitas mulheres, elas recebiam a carta de divórcio e ficavam como se fossem jogadas. Elas não teriam a oportunidade de ser inserida de novo. Ela era como se fosse uma rejeitada. Então, existiam em Israel muitas mulheres rejeitadas, muitas mulheres que não tinham mais os seus esposos porque elas foram rejeitadas por coisas simples. E Jesus, ele vai dizendo, olha, no início não é assim. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. Então não existe um melhor do que o outro. Todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, homem e mulher. E depois eles falam, mas a lei diz que Moisés autorizou dar a carta de divórcio. E Jesus fala assim, olha, isso é por causa da dureza de vossos corações. Ou seja, a palavra de Deus, ela é clara. Deus fez homem e mulher, Deus os criou. Então nós somos iguais. Nós não há diferença entre homem e mulher em relação aos seus direitos, aos seus deveres. E quando Jesus, ele vem dizendo a importância de lembrar lá no início, porque nós somos criados por Deus por amor. E ele diz que por causa da dureza do coração, o ser humano já começa a mudar a lei. Ou seja, a lei de Deus começa a ter interpretações humanas. E aí os discípulos falaram assim, não, se for para ter compromisso, ou seja, direitos iguais, então não vale a pena casar. E Jesus então ele falou assim, olha, o casamento, ele falou, para quem sabe, tem coisas que muita gente não consegue compreender, porque casamento é laços de amor e de compromisso. E é por isso que Jesus falou, olha, tem pessoas que não estão preparadas para laços de amor e compromisso, porque são pessoas egoístas. Porque o casamento, ele tem o objetivo de quê? De homem e mulher, por eles se amarem, eles desejam agora estarem juntos e constituir uma família. E quando eles se amam e desejam se casar e constituir família, é por quê? Porque eles estão dispostos a muitas vezes abrir mão de alguma coisa. Porque viver em comum, em comunidade, viver junto, não é fácil. E é isso que Jesus falou, olha, tem muitos que não estão preparados. Tem outros que devido a tantos problemas do mundo, eles desistiram, porque não acreditam mais no matrimônio. E Jesus, ele diz, agora tem outros que abriram mão, porque eles desejam estar na presença do Senhor. Ou seja, eles não, o amor maior é Jesus. Então a gente vai vendo sobre as vocações. Muitas pessoas que falam, nossa, mas o padre não casa. Uma irmã hoje, Santa Dulce dos Pobres, mas é por quê? Porque ela desejou, ela acolheu, ela resolveu ter um matrimônio com Jesus. O casamento é o casamento com o reino, com a graça de levar Jesus a outras pessoas. E que nós possamos já passar para esse segundo passo da leitura orante,
que é meditação. Quando nós vamos pensar, quando Jesus ele diz que homem e mulher ao se casar não são mais dois, mas se tornam uma só carne. A importância do matrimônio, e muitas pessoas têm pensado que o matrimônio é sacramento, é sinal visível da graça de Deus. E nessa semana da família, que nós possamos pedir, Senhor, abençoa as famílias, abençoa os casais, aqueles que desejam se casar. Também abençoa, Senhor, aqueles que estão, às vezes, com o coração muito magoado, triste, ferido, e por isso eles têm a vocação ao matrimônio, mas não conseguem. E outros também que ficam, será que eu posso abrir mão do matrimônio para estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu tenho uma vocação celibatária, eu tenho uma vocação a viver o reino aqui na terra. Cada um tem a sua vocação. E é isso que eu gostaria de te convidar para nós irmos para o nosso terceiro passo, que é a oração, pedindo ao Senhor Jesus, Senhor que me sonda, me conhece, o Senhor sabe tudo de mim. Por isso que eu venho hoje pedir essa graça, a graça que o Senhor venha sondando o meu coração e me mostrando o melhor caminho. Então vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Cada situação, Jesus, aqueles que estão casados, aqueles que desejam casar, aqueles que estão descasados, aqueles que sentem um chamado, Jesus, mas têm medo. O medo da vocação, o medo de abrir mão, o medo de tantas coisas. Mas eu sei que o Senhor é aquele que sonda, conhece, prescruta os corações. O Senhor conhece todos os tipos de coração que hoje se encontram diante dessa leitura orante. Às vezes, casais tristes, com o coração mesmo muito cansado, tantas discussões. A família é projeto de Deus, Jesus. Por isso só o Senhor pode vir e cuidar desses corações que estão amargurados, tristes, precisando da Tua graça. Aqueles que desistiram, Senhor, diante de tantas lutas que passaram, que o Senhor também possa visitar corações feridos, Senhor, corações que precisam ser lavados e curados no poder do Teu sangue santo. Te peço também por todos aqueles vocacionados, aqueles que sentem o chamado de estar na Tua presença para que o reino de Deus possa acontecer. Que o Senhor possa tirar toda dúvida e dar alegria de poder estar na Tua presença eternamente. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo. Nesse quarto passo, nós vamos contemplar a glória de Deus. É quando nós nos colocamos diante do Senhor e queremos escutar a Jesus. E o Senhor fala-nos de várias formas. O Senhor nos fala através dessa leitura orante, nos fala através da palavra. E eu quero que a gente possa mesmo buscar as respostas de Deus através dessa escuta, pedindo, Senhor, me ajuda a te ouvir. Que durante todo esse dia o Senhor possa mesmo me falar. Eu sei que o Senhor fala de diversas maneiras. Que hoje esse dia não seja um dia que eu passe despercebido de te ouvir. Que eu possa estar mesmo atenta, sabendo que o Senhor fala comigo e eu quero te ouvir. E me vem muito dentro da palavra que o Senhor diz, muitas pessoas não podem entender, mas Ele disse, quem puder entender, entenda. E que a gente possa pedir mesmo, Senhor, o dom do entendimento, para que a gente possa acolher essa palavra, a palavra de família, projeto de Deus, que a família é algo muito importante, tão especial, que Deus criou. E se eu ainda não rezo pela minha família, porque família, viver e conviver não é fácil, mas quando há amor, a gente consegue viver de uma forma em paz, em harmonia. Eu não sei como é a sua família, mas todas as famílias têm problemas, mas a gente sabe que quando a gente se coloca diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo pode passar.
E aí me vem um trecho da música do Padre Zezinho que fala, né, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Deus possa nos dar um bom dia, que a gente possa mesmo refletir sobre essa família, projeto de Deus, pedindo, Senhor, abençoa a minha família também. Que o Senhor possa nos dar um dia muito feliz e fecundo para a glória e a graça de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.